Como é que se capacita um jornalista na nossa província, na nossa região? Como é que é capacitado os jornalistas? Olha, Remy, deixa-me cá. Que existem alguns temas específicos que vocês consideram como especiais? Exatamente. Cada um pode expressar aquilo que ele deseja no mundo do jornalismo? Existe. Sejam todos bem-vindos ao canal Remy Factos, mais um vídeo hoje. Vocês sabem que aqui só passa pessoas especiais e hoje temos alguém muito importante a nível nacional, digo eu, e vocês vão já conhecer. E o meu convidado de hoje é o Ramiro Kawina. Mano, seja bem-vindo ao canal do Remy Factos. Exatamente, Remy. Boa noite para si, boa noite também aos internautas que nos acompanham a esta altura. É sempre um grande prazer. Já te falei várias vezes e hoje, felizmente, serei eu a passar neste teu crivo. Muito bom. Cá estamos para servir. Obrigado, mano. Mano, é uma honra você estar aqui no Remy Factos. Lembrando que você é jornalista, nós não somos. Então, quando tivermos a nos baralhar, mano, não liga. Você é profissional e nós não somos. Ramiro, tens noção do valor que você tem a nível da comunicação, ou seja, a nível do jornalismo? Andei um pouquinho tímido quanto a esta posição, ok? Mas isso que corre em função de alguma repercussão que vamos ganhando também, em função de algumas críticas que as pessoas vão fazendo. Quando falhamos, claro, porque o jornalismo não é uma profissão fácil de lidar, em função da própria especificidade, do ambiente que se cria, da dimensão em que nós alcançamos, ainda mais porque trabalhamos num órgão público de comunicação com uma abrangência maior, então sentimos que temos uma influência social ao nível do jornalismo, sobretudo o jornalismo televisivo. Os dias que correm eu começo a sentir esta pressão e começo a entender o quão importante é o trabalho que a gente faz e o alcance que nós temos ao nível do país e não só. Muito bom. Mas eu também teria uma outra forma de explicar se não soubesses o quanto és tão famoso. Eu tirar uma outra versão, não sei se você gostaria de ouvir a minha versão. Eu não trago porque ele está à vontade. Olha, é só... Não temos... Ok. Seria bom um dia você fazer quilap numa senhora que vende tomate. Porque nem precisa conhecer teu nome, é só chegar numa esquadra, pá. Quem que te deve? Esperam o Bom Dia Angola, basta aparecer ele. Tá vendo? Exatamente. Esta é uma das responsabilidades que nós temos enquanto jornalistas. Okay. Tem-se dito de que o jornalista não é uma pessoa comum e uma pessoa comum não é jornalista. Okay. Logo, o facto de sermos pessoas com alguma influência social, com algum impacto social, com algum poder... de incentivar, poder de atrair outras pessoas, exige de nós, enquanto fazedores de opinião, uma grande responsabilidade ao nível social. O que formos fazer, onde andamos, o que fizemos no local em que andamos, tem uma repercussão social. Aí então há necessidade de se fazer as coisas sempre em ordem para evitar, primeiro para evitar sujar o nome, como se diz na gíria, depois sujar a profissão e sujar o órgão em que representamos. Eu andei muito tempo na rádio, Remy, só para aqui fazer uma parte. Eu comecei o jornalismo na rádio. Okay. E eu costumo dizer até hoje de que eu sou filho da rádio. Se bem de que hoje eu faço televisão com muito prazer, faço televisão com amor, faço com alma. Aliás, essa é a minha essência. Tudo que eu faço com alma. Muito bom. E a televisão não é exceção. Mas eu ainda me sinto filho da rádio, porque tudo que eu sou e tenho, eu aprendi pela rádio. E a rádio criou-me como um filho. Quando nada sabia, não sabia sequer um ABC de jornalismo, mas a rádio ainda assim me recebeu, me deu instrução, me ensinou, me deu o necessário para se conhecer em termos de jornalismo. Mas claro, Remy, esta é uma profissão abrangente que não se resume apenas no que se tem no momento, mas é a capacidade que nós conseguimos ao investigar, ao procurar saber, porque não somos estáticos, somos dinâmicos. Então é esta necessidade em que nós vamos procurar, não é? Quando se é jornalista, estamos aos olhos de muitos. Muito bom. Não só no Mochico, não só em Angola, mas também no mundo, porque temos esta abrangência, ainda mais agora com a febre das redes sociais, temos esta responsabilidade. Então, nós temos estado a ter esse cuidado para não passarmos pelo crivo daqueles que já vivem muito a criticar.
Imagina agora você que tem a responsabilidade social, passar por uma manzela é ainda mais pior. Mas nós temos que ter esse cuidado para evitarmos com que o nome da nossa profissão, o nosso nome, o nome dos nossos familiares, porque parece que não, o Remy, por exemplo, faz este programa neste canal com a abrangência da internet. Quero já parabenizar por este alcance. Muito obrigado. Mas se calhar quando estás aqui neste local fechado, pensa que está sozinho, mas não. Tem muita gente ao nível do país. Eu pessoalmente já acompanhei algumas vezes, quando esteve cá o Júlio Guilherme, mais outros nomes. Então temos esta responsabilidade. Nós fazemos opinião, nós atraímos a maioria e é necessário que se tenha um cuidado com o que fizemos para não macharmos o nome não só nosso, mas também da nossa profissão, das nossas atividades e dos nossos familiares. Muito bom. A jornalista tem um lado que eu entendo, parece que são os perfeitos, percebe? Exato. Aquela voz muda. Nem imagino se dissesse uma apresentação do Remy Facto. Como é que diria Ramiro? Bem, deixa-me cá dizer daqui. Eu, durante muito tempo, andei a fazer entretenimento. Mas desde que eu enveredei pela televisão, desde que eu fui à televisão, fui em 2014 à televisão, deixei a rádio em 2014 e passei para a televisão. E desde o momento em que eu passei pela televisão, eu passei a fazer informação. E sabes, quem faz informação tem uma responsabilidade, porque eu faço diretos para o principal serviço de informação, no caso da TPA, o telejornal. Domino muito bem. Diretos para outros programas de informação, como o Jornal da Tarde, o Bom Dia Angola. Agora temos o canal de notícias com Hora Diz, o Tempo Certo. São vários Ecos e Factos, são vários programas da TPA que exigem de nós um pouquinho mais de postura quando estamos a apresentar. Então, por isso é que você vê, agora estou aqui a falar consigo, mas se bem de que é um programa descontraído, mas com alguma atenção. Este é próprio para quem faz programas de informação, sobretudo ao nível da televisão. Muito bom. As pessoas nos têm como perfeitos, porque o jornalismo em si é uma caixa mágica, sobretudo para quem faz rádio, não é? Tem disso, não se conhece o rosto, não se vê se é gordo, se é pequeno, se é mais forte ou não. E as pessoas procuram descobrir quem é ele, será que é, como é que ele deve ser, esta voz, enfim. Mas nós temos tido este cuidado, porque somos tidos pela sociedade como detentores de muitos conhecimentos. Porque, por isso é que eu disse no início da nossa conversa, Ramiro, que o jornalista não é uma pessoa comum. E uma pessoa comum não é jornalista. Por quê? Porque a sociedade exige muito de jornalista do que de uma outra pessoa. Até mesmo de um professor. Mas é o professor que forma jornalista. Mas a sociedade pede mais de jornalista. Por quê? Porque todos sabem de que o jornalista tem de ser alguém detentores de vários conhecimentos. Deve ser um espelho, será? Deve ser um espelho. Nós temos uma influência social muito forte, igualzinho aos políticos, igualzinho aos professores, mas só que nós somos os olhos, somos a voz da maioria. Tanto já existem pessoas, por exemplo, que têm uma dúvida sobre química, sobre química, sobre biologia, sobre psicologia, sobre, enfim, no mundo científico tem uma dúvida e ele quer que o jornalista esclareça essa dúvida. Por exemplo, quem é o pai da química moderna? Você tem que dizer, olha, pai da química moderna, quem? Antoine Lavoisier. Sim, senhor, ele vai saber de que o jornalista sabe. Se ele pergunta quem é o pai da psicologia, da psicanálise, por exemplo, e você fala, quem é o pai da psicanálise? É Piaget. Ele vai, não, esse não sabe, porque o pai da psicanálise não é Piaget, vai ser Sigmund Freud. Vai dizer, não, pai da psicanálise. Quer dizer, as pessoas pensam e olham para o jornalista, pensam que sabe tudo. Então, nós não devemos nos especificar, não devemos estar encravados apenas no que se aprende em termos de jornalismo, porque é um campo vasto. Então, como nós vamos dar resposta ao nível social, então é necessário que se tenha vários conhecimentos. Mas a dizer aí ao nosso público de que jornalista é como qualquer uma outra profissão. Muito bom. Ramiro, quanto tempo que estás na TPA como jornalista? Exatamente. Eu estou desde 2014, neste caso faço 10 anos da TPA. Eu faço 10 anos no mês de... foi agosto que eu cheguei na TPA. Comecei a trabalhar em agosto, mas fiz a minha primeira reportagem em agosto de 2014.
2024, em 2014, desculpa, Ok. mas eu sou jornalista desde 2010. Muito tempo. Eu comecei pela rádio, fazia entretenimento, também alguns espaços de informação, mas eu prefiro contar o tempo que estou na televisão, porque o órgão que me admitiu como trabalhador, que me deu a carteira de jornalista e que me acompanha até o momento. Então, eu digo que tenho apenas 10 anos de profissão. Ok. Eu queria perceber algo. Jornalista e o repórter fazem o mesmo trabalho? Exatamente. Um jornalista, no caso, é igualzinho a um repórter. Eu vou aqui esclarecer. Mas nem todos que trabalham em comunicação são jornalistas. Nem todos que trabalham em comunicação são jornalistas. Vou aqui especificar. O repórter é quem vai à busca da história, conta a história, vai redigir o mesmo e vai emitir. É repórter por quê? O que lhe dá esta primazia é o facto dele sair em busca da coisa, em busca da verdade sobre a coisa. Faz investigação, trata o material e apresenta. Então, um repórter e um jornalista é exatamente a mesma coisa. Mas nem todos que trabalham em comunicação são jornalistas. Aí as pessoas devem saber. Por exemplo, para quem faz rádio, até mesmo para quem apresenta em televisão, pode apresentar e não ser jornalista. É apenas apresentador. Tem pessoas em televisão, em rádio, eu falo destes dois órgãos porque eu tenho muita simpatia por eles, sem descurar os demais. E existem pessoas, por exemplo, que fazem programas de entretenimento em rádio, um programa de animação qualquer. Isso não é só um jornalista que pode fazer. Tem, por exemplo, os humoristas podem fazer um programa de recreação na rádio. Um professor pode ser apresentador de um programa ligado à educação. Só lhe dão algumas técnicas de rádio ou mesmo de televisão, pode fazer. No tempo da Covid, por exemplo, tivemos aquele espaço de educação infantil, onde apareciam algumas pessoas, não é? A ensinarem como se proteger da doença primeiro e passar algumas noções aos mais pequenos, os que estão sobretudo no ensino geral, porque as escolas estavam fechadas por conta da Covid-19. Então, aqueles não precisaram ser jornalistas para fazerem televisão, Ok. ou para fazerem rádio. Temos também agora a TPA, falo da TPA porque é o órgão que eu trabalho, tem aí um espaço de linguagem gestual, onde aparece sempre alguém a falar para aqueles que infelizmente não podem ouvir, mas podem seguir através de mímicas e outros gestos. Também fazem televisão, comunicam para uma franja da sociedade, mas não são jornalistas. Então, nem todo que trabalha em televisão ou em rádio é jornalista. Mas todo jornalista é jornalista porque trabalha na imprensa, escrita, trabalha em televisão e trabalha em rádio, entre outros órgãos. Então, é esta particularidade que existe. Nem toda a gente que trabalha em televisão é jornalista. Nem todo apresentador é jornalista. Então, é esta a particularidade. Ok. Então quer dizer que um jornalista que lhe prova, que lhe dá o acesso de ser jornalista, tem que ter obrigatoriamente carteira profissional de jornalismo, é isso? Sim, nos últimos 3, 4 anos, se não estou em erro, corrijam-me se errado estiver, criou-se a Comissão de Carteira e Ética. Esta é uma entidade singular, entidade independente, que foi criada ao nível do país exatamente para regular o funcionamento da atividade jornalística, ou seja, atribuir a carteira a criar ambiente e distinguir quem realmente é jornalista. Foi criado em Angola, é um facto inédito, até era bom que fosse divulgado mais vezes, nos últimos 2 anos, corrijam-me se errado estiver. Então, esta Comissão de Carteira e Ética é que criou os elementos necessários exatamente para distinguir quem é jornalista. Mas nós aqui em Angola tivemos uma particularidade desta primeira fase. Nem toda a gente que é jornalista, que faz o jornalismo, é formado em comunicação social. Okay. Um deles sou eu. Eu não sou formado em comunicação social, não obstante o facto de mim ter uma formação
na Rádio Escola. Estive na Rádio Escola, mas não sou formado, licenciado em Comunicação Social, eu sou licenciado em Direito. Mas esta comissão, tendo em conta a particularidade de Angola, eles atribuíram numa primeira fase a carteira a todos aqueles que já exercem a atividade há mais de 5 anos. A atividade efetiva há mais de 5 anos. E esses ganharam carteira e ganharam também o título de jornalista. Então, uniformizou-se. Agora, só é jornalista quem exatamente tem a carteira profissional. Quem não tem a carteira profissional pode ser um trabalhador de rádio, pode ser um trabalhador de televisão, mas tem limitações para realizar a atividade jornalística efetiva. Então, e esta é a particularidade. Ok, muito bom. Olá, Ramiro, qual é o papel das comunidades locais na produção e disseminação de notícias na província de Mochico? Exatamente. O papel das sociedades locais é vasto. É dizer de que a nossa sociedade é ainda muito fechada em alguns aspectos, mas entende-se também o nível cultural e social nosso, não se pode exigir muito neste aspecto, mas vamos dando alguns passos na medida em que o tempo vai passando. A sociedade tem um grande papel, porque o jornalista só é feito o jornalismo quando se tem fontes. O jornalista, por exemplo, a lei de imprensa, eu penso que a lei 17/1, que é a lei de imprensa, que funciona até o momento, portanto, define o exercício da atividade jornalista, mas também limita algumas ações do próprio jornalista. É jornalista quem realmente realiza efetivamente esta atividade, mas o jornalista não tem a liberdade de emitir uma opinião. Logo, o jornalista coloca-se de parte. Se ele não pode emitir uma opinião sobre um facto, porque é uma figura neutra nos termos da lei, claro de que ele pode, no caso, dar esta primazia às fontes para que esses façam ou imitam a opinião, porque ele é uma figura neutra a uma ação qualquer. Logo, as fontes são importantes, as fontes são as pessoas, e as pessoas é que têm este papel de fazerem a coisa acontecer. O jornalista é fazedor de opinião, na medida em que ele pode formar, deformar também, e desinformar também. São coisas particulares, são coisas bastante diferentes. Mas nós fizemos as nossas ações com base nas nossas fontes. E as fontes são as pessoas que fazem exatamente a coisa acontecer. Logo, as pessoas têm esta responsabilidade, claro, comunicar com certeza, comunicar com verdade, fazer com que as sociedades estejam cada vez unidas. Toda ação de um jornalista deve desembocar sempre no bem-estar social. Muito bom. Como é que se capacita um jornalista na nossa província, na nossa região? Como é que é capacitado os jornalistas? Olha, Remy, deixa-me cá dizer de que o jornalismo nosso é feito com ousadia. Nós somos heróis. Nós somos heróis na medida em que temos tudo para não dar certo. Aqui se fale a verdade. Aqui no Mochico temos tudo para não dar certo. E quando dá certo com alguém é porque este é resiliente. É porque este trabalha de verdade, é porque este tem foco, tem vontade e quer que as coisas funcionem. Mas muitos não olham a coisa para este lado. Nós aqui até temos dificuldade de ter uma formação básica de jornalismo. Aqui, no Mochico, falo concretamente do Mochico. Temos dificuldades porque quem já fez sabe também que fez, porque diz que fez porque tem certificado, tem documento, mas não teve os inputs necessários. É só olhar para o nosso panorama ao nível local. Mas aqueles que fazem efetivamente é porque vão buscar fontes, vão buscar inspiração, vão buscar conhecimento muito longe. E às vezes, quando falhamos, nos atiram várias pedras. E nos atiram muitas, mas muitas mesmo. E nós estamos habituados, somos aquelas espécies de cowboys. Vamos à luta, discutimos, enfrentamos abusos, provocações, enfim. Mas nós estamos num processo que é árduo. Precisamos caminhar mais para que a coisa funcione efetivamente. Todos nós temos esta debilidade.
do jornalismo, acontece no jornalismo, acontece também em outras profissões, mas a responsabilidade é exatamente queremos lutar para termos mais, porque a nossa sociedade, o nosso ambiente não nos dá muito para sermos efetivamente bons. Ok. O desafio que vocês enfrentam para obter algumas notícias, fazer cobertura de notícias, eu penso que muitas das vezes vocês enfrentam desafios diferentes. Exatamente, são muitos desafios. Olha que nós estamos numa província com 223.023 km². É a maior província de Angola em termos de extensão territorial no Chico, apesar de ter apenas 9 municípios e 21 comunidades. Por exemplo, estou aqui no Alto Zambeze. Alto Zambeze é o município, se não mesmo mais distante da cidade capital da província, no caso Luena. Está separado pela via em que usamos a mais de 600 km, pela via que usamos de Saurimo a mais de 600 km, para quem vem exatamente por terra. Logo, se olharmos também para a realidade das infraestruturas rodoviárias, já se pode imaginar. Não se pode esconder a realidade do Alto Zambeze, não se pode falar do Alto Zambeze sem falar de estradas. As estradas do Alto Zambeze, porque é o maior município de Angola, em termos de extensão territorial. Pouca gente sabe, mas esta é a verdade. Não há nenhum outro município em Angola com esta dimensão, apenas o Alto Zambeze. Os desafios das estradas, todos nós conhecemos que elas precisam urgentemente serem melhoradas. Então, imagina quem quer contar uma história que está a acontecer no Loboa, que está a acontecer em Kalunda, que está a acontecer no Macondo, que está a acontecer no Lumbala Kakeng. Eu, por exemplo, gostaria tanto, nesta minha viagem a Kazombo, contar a história do Jaenda, queria ir a Caripande, queria conhecer o túmulo, se bem que já lá estive, contar a história, ouvir o mais velho que cuida do túmulo de Jaenda lá em Caripande. As pessoas, pouca gente sabe, mas nós temos esta dificuldade, não há condições. Quando eu falo em condições, não só de uma viatura para lá chegar, se bem que também precisamos disso, também não temos sequer estradas e pontes que permitem que a pessoa chegue efetivamente a Caripande. Já vai enfrentar uma estrada difícil, do Luena até Kazombo, depois vai ter que sair de Kazombo a Lumbala Kakeng, mais de 100 km, de Lumbala Kakeng a Caripande, mais a km. Então, nós temos esta dificuldade. E qual tem sido a alternativa? Às vezes cobrimos mais aquelas reportagens de políticos, porque o político tem condições para te fazer movimentar de um lado para o outro, para te dar as condições de estabilidade, de viagem, e tudo isso aqui são ações que precisam ser melhoradas. São ações que acontecem conosco e fazem parte também dos desafios que suporta dia a dia um jornalista. Temos muitas histórias aqui para serem contadas. Temos histórias fabulosas, fantásticas, algumas envolvendo mitos. Temos lugares com potencial turístico invejável. Temos danças para mostrar, temos povos e uma forma de viver bastante particular, que precisamos mostrar isso em televisão, mas às vezes temos dificuldade em função mesmo desta realidade. Mas estamos crentes de que os ventos que vêm são bons e também, a semelhança de outros angolanos, acreditamos de que nós um dia poderemos sorrir e poderemos efetivamente trabalhar na dimensão em que os angolanos desejam. Muito bom, muito bom. Ramiro, sendo jornalista da TPA, será que existem alguns temas específicos que vocês consideram como especiais? Exatamente. Existem temas especiais em função do momento. Passamos há tempos o Dia Nacional da Juventude. Está-se a falar, por exemplo, da aprovação de normas e leis, decretos que autorizam a divisão política administrativa. Passa a Assembleia Nacional. Existem discussões, por exemplo, ao nível da Assembleia Nacional que impactam diretamente a vida dos angolanos. Estamos a falar da aprovação do Orçamento Geral do Estado. Estamos a falar de financiamentos para a construção de infraestruturas que vão ter ligações diretas à vida da população. Estamos a falar, por exemplo, da inauguração de infraestruturas que antes não haviam numa determinada localidade. Estamos a falar, por exemplo, da intronização de uma rainha, como é o caso da rainha Nhakatolo, que provavelmente poderá acontecer daqui a pouco. Teremos mais uma rainha. Estamos a falar, por exemplo, de uma morte inédita, de uma figura que
que impactou a vida da sociedade. Deus o tenha, enterramos o Duambo, como é que se chama, o cantor Justino Andanga. Falou-se do Justino Andanga. Fala-se também de outros personagens. Aconteceu uma catástrofe. Quer dizer, existem ordem de hierarquia em termos de prioridade. Aliás, quem faz um jornal sabe que existe uma pirâmide invertida. Tem que se buscar a mais importante, tem que sair do mais importante ao menos importante. Tudo isso faz parte da prioridade. Não existem temas específicos de que, olha, a prioridade é política, a prioridade é a sociedade, a prioridade é desporto. Não, depende do momento. Petro de Luanda é campeão. Angola qualificou-se aos quartos de final do CAN, por exemplo. Aquilo que é inédito, aquilo que é primordial, aquilo que impacta diretamente aquilo que é o estado de espírito da sociedade. A televisão, a rádio, o jornalismo fazem uma interjeição. Interjeição são palavras invariáveis que exprimem emoções, sensações, estado de espírito. Então, aquilo que toca diretamente com o estado de espírito da comunidade vai impactar a sociedade que goza de prioridade na hierarquia informativa, tanto faz da rádio e da televisão. Isso acontece no âmbito do jornalismo de forma geral. Então, é assim que são cuidadas as matérias com base naquela hierarquia. É o facto imediato que goza de prioridade. Ok, muito bom. Por falta de recursos, né, financeiros, isso impacta no mundo do jornalismo? Muito. Ok. De que forma? Muito. Olha, não se faz jornalismo sem recursos financeiros. Por exemplo, as nossas comunidades olham para o jornalista, por exemplo, como alguém que tem muito, mas eu quero dizer aos nossos internautas de que o jornalista não é quem tem muito. O jornalismo é igualzinho ao sacerdócio. A pessoa faz com alma, porque gosta. E eu, pelo menos, durante esses meus 10 anos de televisão, total 14 anos total que eu tenho no jornalismo, eu aprendi assim, de que o jornalismo não é uma profissão para ser rico. Se encontrares alguém que é jornalista e é rico, é porque para além do jornalismo tem outras atividades. Não vive só de jornalismo. Senão, nós trabalhamos como um sacerdócio, não é? Mas valorizamos a nossa profissão porque é boa. Eu, por exemplo, gosto de fazer o que faço. Sinto-me bem pelo que faço, não só pelo reconhecimento que eu ganho, porque sou conhecido, tenho uma imagem que vende um produto, que é esse produto da televisão, mas eu sinto-me bem porque eu gosto, porque eu estou no lugar em que eu sempre desejei, que é efetivamente fazer o jornalismo. Tu vas a uma comunidade, a pessoa quer ver uma ação da tua parte. Queres entrevistar um soba, quer um vinho, por exemplo. Nem sempre os vinhos chegam nas comunidades. Quer uma gratificação da tua parte. Você vai cumprir um ritual com dinheiro, por exemplo. Porque quando se vai à casa de um soba, tem que deixar sempre uma oferenda. Então tudo isso envolve recursos financeiros. Para não falar daqueles que são primordiais, no caso de conseguir uma viatura, para se locomover, conseguir uma máquina em condições, um caça-palavra, uma boa câmara. Então, não é possível fazer o jornalismo sem que se tenha estes recursos financeiros. Se bem de que hoje já está um pouquinho mais facilitado, né? Já se faz jornalismo com telefone, já se faz com outros meios digitais, mas os recursos financeiros são sempre importantes porque eles podem exigir do jornalista a qualquer momento uma resposta imediata. Muito bom. Como é que se decide um tema a ser destacado? É através de uma pauta, de uma reunião editorial. Nós não fazemos só o jornalismo, nós fazemos jornalismo por uma cadeia. E o artigo, se me quer dizer, o artigo 29 da Lei de Imprensa estabelece de que todo órgão de comunicação social deve estabelecer a sua linha editorial, que é uma linha editorial. Se fores a ouvir a Rádio Eclésia, tu vai notar de que a Rádio Eclésia tem uma primazia. Qual é a primazia da Rádio Eclésia? É priorizar as matérias da Igreja Católica, porque é uma rádio pertencente à Igreja Católica. Então eles têm essa liberdade editorial de colocarem aquilo que deve ser efetivamente prioridade. Se formos a olhar para a TV Zimbo, para a Rede Girassol,
passa aqui a publicidade, a própria TPA, Rádio Nacional de Angola. Cada um destes órgãos de comunicação tem a sua forma como trata as notícias. Isso aqui, para os leigos, acham de que a TPA prioriza mais o não sei o quê, a Zimba prioriza mais não sei o quê, a Rede Geração fala mais de não sei o quê, a Rádio Nacional fala mais de não sei o quê. Desconhecem. Mas as televisões, nos termos da lei, as rádios e outros órgãos de comunicação têm essa primazia de de estabelecerem a sua linha editorial. Mas, claro, tem de ser uma linha que não ofenda a moral social. Tem de ser uma linha que fala, efetivamente, os factos, ajuda no crescimento e estabilidade das comunidades, sem criar constrangimentos, sem incentivar ódio, sem falar de problemas do fórum tribais, porque as televisões, os órgãos de comunicação têm este papel de unirem as comunidades, de juntarem as pessoas e de promoverem a paz social. Muito bom. E Ramiro acha que existe ainda liberdade de imprensa, ou seja, cada um pode expressar aquilo que ele deseja no mundo do jornalismo? Existe, mas precisa ser melhorado. Existe, mas precisa ser melhorado, porque a liberdade de imprensa é um dos valores fundamentais. É dos valores fundamentais porquê? Porque é assegurado ao nível da Constituição da República de Angola. Nós, de alguns anos para cá, sentimos uma melhoria, mesmo na forma como as ações são divulgadas. Hoje já vimos cidadãos a emitirem opiniões, por exemplo, criticando políticos. Antes não era possível ver isso. Hoje já vimos a população a reclamar de um problema contra quem decide daquilo que deveria se fazer e não se fez e passa em televisão. Mas, claro, eu devo ter a humildade e a honestidade de dizer aqui, e a minha opinião pessoal, de que precisa ser melhorado, porque ainda não atingimos o nível de que deveríamos atingir. Ainda sentimos de que as coisas não correm na dimensão que deveriam correr. Mas também devemos acreditar de que muita coisa mudou. Hoje em dia já temos uma imprensa que fala das coisas diferentes dos tempos passados. Mas, tal como a imprensa, estão também outros níveis da sociedade que precisam ser melhorados, como a educação, a saúde e outras áreas sociais que precisam ser melhorados. Também o jornalismo precisa ser melhorado, mas a liberdade de imprensa aos poucos vai se tornando um fato nas nossas sociedades. Muito bom. Ramiro, antigamente TPA era só mesmo TPA, no sentido de que as pessoas só têm acesso quando carrega as antenas, né, digo assim. Mas hoje em dia não é preciso isso, mesmo na internet eles têm acesso. Por quê? Acharam que as pessoas estão mais na internet ou acharam que deve espalhar o sinal da TPA? Não, mas os desafios atuais não tem como a TPA estar alheia a esta realidade. Os desafios atuais o mundo vai se tornando cada vez mais uma sociedade globalizada. E as redes sociais vão tendo esta dimensão mundial, vão tendo esta generalidade em termos do universo. Então, a televisão, claro, a televisão pública de Angola, enquanto televisão mãe em Angola, enquanto órgão público de comunicação, também precisou mesmo migrar para esta realidade tecnológica. Há 2 anos para cá, ganhamos um canal de notícia, um canal 24 horas só de notícias, mas antes a TPA já esteve também nas plataformas digitais. Já temos a TPA Móvel, por exemplo, já temos outros canais a nível do Facebook que divulgam as ações da TPA no YouTube. Hoje em dia, se passa uma matéria de destaque no Mochico, já podes ir depois de 3, 4 horas ao YouTube e encontras aí a notícia sem precisar acompanhar em direto no telejornal. Então, é um passo são passos que vão sendo dados exatamente porque a sociedade agora, as pessoas agora vivem numa sociedade globalizada. Okay. E as redes sociais têm esse impacto e a televisão mãe não pode ficar de fora. Muito bom, muito bom, muito bom. E há uma questão que eu não podia esquecer. Um jornalista qualquer jornalista pode relatar o desporto? Existem jornalistas
especificamente direcionadas ao desporto. Existem pessoas, aquilo forma-se. Existem áreas de comunicação especializadas. Para as redações, em geral, têm uma redação de política, uma editoria de política, tem uma editoria de desportos, tem uma editoria de cultura, são várias as editorias, os órgãos têm. Mas nós, ao nível da televisão pública de Angola, concretamente nos centros de produção, nas províncias fora de Luanda, temos vários desafios. Estes desafios são de recursos humanos. Se me perguntar por que tem desafios de recursos humanos, isso não vou poder responder, porque não é da minha dimensão. Mas nós vivemos estes desafios. Então, isso obriga com que um jornalista faça mais de 2, 3 reportagens diferentes. Eu, por exemplo, faço desporto. Okay. Faço política, faço sociedade, faço cultura, faço de tudo um pouco. Por quê? Porque o órgão em que eu estou e os desafios do momento exigem que uma pessoa se faça 3 por 1. Nós falamos isso 3 por 1. 3 por 1 quer dizer, um a fazer trabalho de 3, um a fazer trabalho de 4. Mas o sensato é que haja áreas diferenciadas, não é? Mas é verdade que qualquer jornalista pode fazer desporto, qualquer jornalista pode fazer política, pode fazer sociedade, mas é importante que as redações tenham este acompanhamento. A redação de desporto cuida da matéria desportiva. Seria o sensato. Política, cuida de política. Economia, sociedade, é mesmo sociedade. Aí então faríamos um jornalismo na dimensão. Mas é uma luta. Eu penso que os órgãos também aos poucos vão se reinventando e vão exatamente cobrir este lado. Ok. Existem alguns planos futuros para jornalismo na província de Mochico? Pessoalmente, está a falar de mim, no caso? Sim. Exatamente, eu tenho uns planos, mas eu prefiro não vender aqui agora o carapau. Mas o meu maior desafio hoje é trabalhar em televisão, fazer o meu trabalho bem. E esta é a minha luta. E eu penso que eu posso fazer isso. Sou ainda jovem e com a idade que eu tenho, pelo nível e alcance que eu consegui ao nível da televisão, quero humildemente dizer de que eu sinto que posso. E posso não é ficar parado, não é se envaidecer, não é ficar em redações, em gabinete. É sair para fazer. E é o que eu vim fazer aqui em Kazongo, por exemplo. Deixei a cidade do Luena, ninguém me amarrou, ninguém me obrigou para vir aqui. Mas eu sugeri que eu quis fazer e quero aqui mandar uma saudação especial ao nosso diretor da televisão pública de Angola, que aceita. Eu sinto-me bem, que eu sinto que o que eu sugiro tem aceitação ao nível da televisão. E quando a gente emite, quando colocamos ao ar, também tem aceitação. E isso não se consegue falando, se consegue fazendo. Exatamente. Então, é assim que a gente vai trabalhando para o alcance que se quer. Muito bom. Ramiro, foi bom estar contigo aqui. Eu esperava esse momento e graças a Deus já aconteceu. Mano, você não sei qual é o valor que eu te daria, mano. Admiro muito o teu trabalho, falo isso de coração. Que eu espero pela próxima vez nos encontrarmos lá no Luena e vamos sentar novamente para uma outra conversa. Exatamente, quero também agradecer desde já por tudo, agradecer pelo convite, agradecer também por esta gentileza. Eu tenho estado a acompanhar o vosso trabalho, eu sinto que há uma resiliência da vossa parte. Não é fácil criarem um canal como este, na dimensão e alcance que vocês têm, com as condições que eu estou aqui a ver aqui no município do Alto Zambeze. Não, são poucos os canais nesta dimensão ao nível do país. Obrigado. Mas vocês conseguem parabenizar. Muito obrigado. Quanto a nós, vamos continuar a trabalhar. Obrigado. Muito obrigado. Então, esta foi a conversa com o profissional Ramiro Kawina. Ele é o jornalista. E se você me dizer que não conhece, desculpa-me lá, mas é um mentiroso. Um dos melhores canais que existe a nível nacional. O jornalista que falou, não é eu. Então se inscreva já, ative o sininho das notificações para não perder sequer um vídeo. Fique com Deus.